Então hoje vamos às perguntas que vocês fizeram lá no Instagram, galera. Tem várias perguntas aí, hoje vamos abordar uma por uma e vamos aprofundar um pouco, né? Porque lá no Instagram a gente fica muito assim, falando pouco sobre esses assuntos, mas hoje vamos entrar mais no interesse de vocês aqui, principalmente nos quesitos de vaga da gringa e etc, que teve várias perguntas, né? Vamos começar aí com a pergunta número um do Veiga021, né? Ele perguntou: ciência da computação ou engenharia de software? Bom, cara, eu diria inicialmente, eu acredito que vocês já saibam qual é a minha opinião sobre faculdade, primeiramente, né? Se você já está fazendo faculdade, continue fazendo faculdade até se formar, porque isso é importante não no quesito empresarial. Eu até hoje, como eu falei para vocês, eu tenho 10 anos de experiência aí com TI e até hoje ninguém me pediu nenhuma experiência com faculdade. O que eu fiz no ano 2025 foi aproveitar as cadeiras que eu já tinha cursado lá desde 2015 para me graduar em análise e desenvolvimento de sistemas para ter uma graduação. Eu já vou explicar o porquê. E agora eu voltei a fazer a ciência da computação porque faltam cerca de 10 cadeiras por aí. Então, eu voltei a estudar isso por quê? Porque o meu intuito não é ficar no Brasil, o meu intuito é conseguir um visto para um green card aí para conseguir trabalhar diretamente para empresas americanas. Hoje eu já faço isso, mas para quem não sabe, existe um intermediador que basicamente está sempre comendo parte do seu salário. Então, é por isso que eu estou hoje dando mais foco na graduação, somente para isso. Eu uso, cara, quase nada do que eu aprendi na faculdade, para ser sincero com vocês. As únicas cadeiras que eu realmente utilizo e que eu acho que me fez, naquela época especialmente, né, que não tinha tanta informação assim, me fez saber que isso que existia é programação. E na época eu comecei a programar em Java até, e depois fui para um C Sharp da vida. E depois também eu aprendi banco de dados, que era uma coisa que eu tipo, não sabia que funcionava. Depois também outra cadeira que foi interessante para mim foi a de desenvolvimento de aplicativos, então com o Android Studio naquela época. Lembrando, tudo isso é importante na época porque eu não sabia o que existia para você programar teoricamente. Como é que eu não sabia qual é que era o caminho que eu precisava trilhar para fazer curso de programação. Não tinha, por exemplo, o Instagram naquela época para você ver ali o que você precisava estudar. Não existia isso, tá? No nível de informação que hoje existe, né? Você não tinha um chat GPT ali para conversar, para entender como é que eu poderia seguir num caminho, você não tinha mentores naquela época. Talvez tinha, mas eu no interior nunca pesquisei, não sabia como é que fazia. Então, na época, lá em 2015, eu iniciei ciência da computação, e agora eu estou voltando, mas por motivos de visto. O único intuito que você tem que ter na sua cabeça, se você quer gastar dinheiro com faculdade, é ter um plano para depois, para usar essa graduação. Porque para entrar no mercado de TI, eu acredito que não seja tão interessante. Você tem faculdades hoje bem interessantes também no quesito de aprender a programar, mas são EAD. Então você precisa se disciplinar a fazer as aulas, entender e ir mais a fundo do que o normal, no caso de uma análise de desenvolvimento de sistemas, por exemplo. Mas se fosse no caso de ciência da computação e engenharia de software, eu optaria pelo que é mais fácil. Eu acredito que engenharia tenha muito mais cálculos, né? Por conta de. Eu não sei se agora você tem algum tipo de diferença entre as duas, mas eu acho que engenharia de software ela é mais focada no software mesmo, né? E a ciência da computação é mais um âmbito geral, então talvez até isso tenha mais cálculos. Eu iria pelo que é mais fácil nesse caso, cara. A graduação em si das duas eu acredito que diferencia pouquíssimo, tá? Só complementando aí a resposta do Veiga. Segunda pergunta é a do Gustavo aí. Salve, mano. Cara, já tentou usar alguma LLM rodando localmente? Cara, Llama rodando localmente. Para quem não sabe, a LLM para rodar localmente, né? Ela é uma. Basicamente, você elimina a dependência de inteligência artificial como Claude, ChatGPT, e você utiliza ela própria, né? Para se retroalimentar ou sem depender totalmente de pagar alguma coisa, né? Eu cheguei a utilizar o Olhama, mas eu nunca cheguei a ir a fundo porque eu achei assim
muita configuração para ter pouco retorno. Então, talvez aí no futuro eu venha utilizar isso aí, porque pelos projetos que eu estou fazendo agora, eu ainda consigo fazer um gerenciamento ali do Claude com a OpenAI ali no caso, por exemplo, tá acabando os tokens de uma, eu vou lá, peço para ela gerar um resumo, né, do que foi feito e tudo mais, um README ali no arquivo. Acabou os tokens, eu troco para o cloud. Isso aí me dá R$ 200 por mês de custo, mais ou menos, né? Talvez em um futuro próximo, quando eu tiver já retorno dos meus projetos, talvez eu pense em implementar isso aqui, porque elimina custo, né, galera? Então isso aqui é muito interessante também. Você pode, inclusive, trabalhar offline com isso aí. Ter privacidade também, análise dos seus documentos, logs, tudo isso rodando tudo na sua máquina, tá? Então isso é bem interessante, é bom para você cortar custos, mas eu só utilizei uma e não cheguei a utilizar mais, tá? Tem uma pergunta aqui do Ian. Aprendi a programar no início do curso, lógica, JavaScript, Python e pretendo aplicar. Continua. Sou docente do curso de graduação em Geologia, no entanto, aprendi. Ah, tá. Sou docente no curso de graduação em Geologia, no entanto, aprendi a programar no início do curso lógica, JavaScript e Python. Provavelmente no negócio de geologia que ele aprendeu. Ah, entendi, cara. Aprendi a programar no início do curso lógica, JavaScript e Python e pretendo aplicar para vagas logo que as minhas viagens acabarem. Acho que é possível um geólogo que programa trabalhar como engenheiro de software. Terei 28 anos quando a graduação terminar. Olha só, galera, que interessante. Então, o cara é geólogo, vai se formar em geologia e ele quer entrar na área de programação porque ele fez alguns cursos ali de programação. Bom, algumas coisas que você precisa saber. A área de programação, ela não envolve, normalmente no mercado aí, de um modo geral, ele não envolve somente a programação. Você envolve uma série de outras coisas, tá? A programação, ela é eu diria que ela é uma pequena parte do que você precisa saber, tá? Existem alguns modos, isso, inclusive eu falo lá nos meus cursos para você aplicar para gringa, que você não basta só você fazer programação, entender uma linguagem de programação. Isso não vai te ajudar em nada. Você precisa saber não só a linguagem de programação, mas também as outras coisas que abrangem a linguagem de programação. E o que, que seria isso? Bom, seria banco de dados, APIs. Você tem também o quesito de segurança que você precisaria entender, tá ligado? Protocolos de segurança entre APIs, que isso são tudo uma escadinha, cara. Você vai aprender isso tudo numa escadinha. Então, por isso que eu falo sempre pra galera que não adianta você, cara, ficar pulando, tipo, aprendi Python, agora eu vou aprender C Sharp. Aí você vai lá, faz uns códigos para criar uma Windows Form lá, e agora eu sei C Sharp. Não, cara, você precisa entender todos esses contextos. Na minha opinião, você só sabe uma linguagem de programação quando você termina todos esses contextos, tá? Então, eu aprendi como é que faz lá um código simples em C Sharp, agora eu vou criar uma conexão com o banco de dados, agora eu vou integrar um site, por exemplo, com isso aqui, agora eu vou criar uma API, agora eu vou tentar quebrar essa API de alguma forma usando algumas técnicas de cybersecurity, vou conseguir entender como é que isso vai funcionar por trás dos panos, e aí sim, a partir disso você monta um projeto e aí você sabe, você ganha um certificado de você mesmo, você fez um projeto próprio de programação e você já sabe como programar naquela linguagem. Na minha opinião, esse é o conceito ideal de que você sabe programar ou não com uma linguagem. Então, eu recomendaria você, como é que é o nome? Ian, a estudar isso. A gente tem ferramentas interessantíssimas hoje que podem nos ajudar com relação a dúvidas, que é o Codex aí com o Claude, que pode te explicar muito bem o que cada passo faz. Ontem mesmo, como eu falei para vocês agora há pouco, eu voltei a fazer ciência da computação. Estou estudando, tenho uma cadeira lá de programação avançada, estou fazendo com Java lá. Quem disse que eu sei Java, mano? Nem não lembrava. Então, estou usando, por exemplo, ali o Java para o Codex para entender conceitos de Java. Ontem eu não lembrava o que era uma classe abstrata, mano. Imagina. O que faz uma classe abstrata, o que faz o extends, lembra esses conceitos assim?
Eu não lembrava do que fazia isso, mano. Então, tudo isso eu utilizo para lembrar, estudar, tirar dúvidas e fechar gaps na minha cabeça de dúvidas que eu tinha anteriormente, tá? Então, eu recomendo você fazer essa escadinha aí. Se você tiver interesse, assina lá o nosso curso, mano, que você tem lá o que você precisa entender, basicamente, para você se tornar um programador hoje no ano de 2026. E também aqui me segue no YouTube. Tamo junto. Tem uma pergunta aqui do Márcio. Sugestão: concorrência versus paralelismo. Maioria acha que trabalha com paralelismo quando? Cara, não entendi a pergunta. Me manda de novo lá para eu vir aqui abordar ela, tá bom? Para a próxima, do Veiga 021, né? Para procurar vaga, é melhor LinkedIn ou algum grupo de Discord de TI que para entrar por QI, não sabe? QI nesse caso é quem indica, né? Bom, a melhor forma de você entrar no mercado de TI realmente hoje é entrar por QI, né? Hoje em dia eu vou falar para vocês, cara, é difícil você entrar no mercado de TI do zero, sendo bem sincero com vocês, utilizando somente o LinkedIn se candidatando em vagas. Para vocês terem noção, que nem eu falo lá no meu curso, tem uma série de outras coisas que você precisa fazer para conseguir entrar no mercado de TI como dev do zero, tá? E a primeira coisa a fazer, sim, é alimentar o seu LinkedIn, porque de qual é a forma, qual que seria a outra forma que você conseguiria mostrar para as outras pessoas que você está disponível para uma vaga de TI? Número um é se candidatando a vagas, e aí dentro do LinkedIn mesmo, para estágios, principalmente dentro do Brasil. Se você quer diminuir concorrência na sua cidade e presencial, para depois você escalar para algo remoto. Isso que eu recomendo normalmente lá, tá? Se tiver um quem indica, é melhor ainda, porque realmente você já entra com mais margem de negociação, né? Se você não tiver margem de negociação, tem que ir pelo caminho tradicional. As técnicas de SEO lá que eu mostro lá no curso, você consegue melhorar o ranking do seu perfil, aparece para mais recrutadores. Além disso, nesse meio tempo você fica se candidatando lá, sendo premium, faz os posts que precisa fazer e aí, consequentemente, vai vir mais até você, mas eu optaria, se você estiver começando agora, procurar estágios na sua cidade mesmo, porque você tem bem menos concorrência e presencialmente você aprende mais também do que remoto, tá? Para quem está começando, como deve ser a utilização da IA no dia, além de ser um tutor particular? Eu utilizo a IA muito para fazer meus projetos próprios, que eu não quero codar. Então, quando eu estou a fim de... Ah, eu tive uma ideia, quero implementar essa ideia aqui. Vou lá e uso a IA para fazer essa ideia. Normalmente, uso ela só como se ela fosse o meu programador júnior, né? Então eu falo para ele, ó, utilize essa prática aqui de segurança, utilize essa linguagem. Vamos usar esse servidor aqui que ele é mais barato, utiliza esse aqui. Em vez de fazer desse jeito, faça do outro jeito, utilizando uma prática lá. Mas, se você é iniciante, recomendo a você tirar dúvidas, primeiramente com os seus códigos, coisas que você tem dúvida em entender como é que funciona. Vou dar um exemplo, geração de token com API. Cara, como é que funciona isso por trás? Cara, vai lá e pergunta para a IA, velho. Ela tá ali olhando o seu código. Então ela pode te explicar de uma forma clara como é que funciona esse rolê por baixo dos panos, tá? É esses gaps que eu falo, galera, que vão te levar muito mais longe lá na frente. Se você avança com muita dúvida, uma coisa é certa, cara, você que é programador ou aspirante a programador, não tem, ó, escuta, cara, escuta o que eu vou falar, mano. Escuta essa aqui, cara, porque isso aqui não existe um jeito de você pular etapas como programador. Que essas etapas, você vai pular, elas vão fazer um círculo e vão voltar no seu rabo, mano. Então você precisa deixar os gaps de dúvida que você tem na sua cabeça. Caso contrário, isso sempre vai voltar de alguma maneira e vai ser muito pior. Acredita em mim, eu já tenho experiência com isso. Vocês acham que eu nunca quis pular a etapa, cara? Vocês acham que eu nunca quis, eu não vou aprender isso aqui porque é difícil. Cara, se você tem interesse em seguir numa área, você não tem opção, meu amigo. Você tem que aprender aquilo ali. Você tem que entender, não decorar. Você tem que entender o conceito e aprender
num nível que você vai usar aquilo ali de uma forma inteligente. Porque, cara, pergunte para qualquer programador sênior. Às vezes você tá lá no software lá, daí, vou deixar essa prática de lado aqui. Cara, dá 2 dias essa prática volta para você e muito pior. Às vezes seu chefe viu aquilo ali, piorou a situação. Não existe como deixar nada de lado. Não sei se nas outras profissões são assim, muito provavelmente é. Mas na programação, cara, você não consegue avançar tendo dúvidas, mano. Você vai até certo ponto, mas aquilo ali vai voltar para você. Então clarifique as suas dúvidas, meus amigos. Não fiquem, ainda mais com essas ferramentas aí, cara. Elas te explicam de um jeito que você consegue entender, mano. Você tem um professor particular do seu lado falando com você. Um cara que sabe muito mais que um professor de faculdade, muito provavelmente. Então, use para entender isso, use para potencializar vocês. Uma coisa que eu vejo muito, olha isso, galera, vocês têm que escutar essa história, mano. Aqui, eu fico muito orgulhoso de dizer que eu trabalho para gringa e tudo mais, e que eu tô sempre cercado de gente muito mais inteligente que eu, sou sempre o mais novo, sou sempre o mais novo do rolê ali, e tem gente muito inteligente que entra nessas empresas, vocês não têm noção, cara. O cara, ele começou a programar com 15 anos de idade, mano. Eu fui entender o que é um if, cara, com meus 23, 24 anos, entender assim para explicar o que é um if. Fui entender isso ali nos meus 22, 23 anos, eu acho, tá? Esses caras, eles já nascem assim, ó, com a educação mais top possível. Cara, os caras são americanos, tá? Começo de conversa. Os caras são americanos, eles já nascem com. Meu, você quer ser um programador? Você quer trabalhar com TI? Beleza, mano, vamos te botar aqui nas melhores escolas possível de tecnologia. Só um outro adendo. Pra vocês terem noção, cara. Olha que bizarro isso aqui, mano. Eu devia ter começado esse vídeo com essa história. Um antigo chefe meu, ele era programador, ele virou manager lá em Londres. Isso. E a gente, quando eu fui pra lá, a gente ficou lá num bar conversando e tudo mais e falando sobre isso. E eu, cara, eu sempre fui muito curioso, assim, de conversar, né, com as pessoas. E com ele, eu sempre me dei muito bem com meus chefes, por conta de eu sempre entregar as coisas, estar sempre ali comprometido. E eu perguntei pra ele, e aí, me conta como é que foi a tua carreira e tal, né? Aí ele me contou que começou a programar lá com seus 16 anos e tudo mais, e seguiu com interesse na carreira de desenvolvedor. Fez ciência da computação lá em Londres. Detalhe, o cara falava 5 línguas, tá? Ele fez uma ciência da computação lá em Londres. E aí ele me contou que quando ele se formou, ele podia escolher os projetos aonde ele queria trabalhar, porque quando ele se formou, ele já tinha 5, 6, 7, 8 oportunidades de emprego para trabalhar. E aí, cara, os projetos que ele tinha para trabalhar, opção 1, ou trabalhar em cybersecurity, sendo um estagiário que acabou de se formar, programador de plataforma de navios. 3, programador de uma empresa, como é que é? De uma empresa que lançava foguetes, mano. Essas eram as opções do cara quando ele se formou. Foi as 3 que eu guardei, eram as mais importantes. Então você imagina, meu irmão, você, cientista da computação, acabou de se formar no Brasil, do interior do Rio Grande do Sul, mano. Aonde que você vai ter oportunidade se não é no- na esquina de casa, na empresa de software ali que tem uma casa ali que alugaram? Se não é isso que você vai ter. Agora você compara com um cara que teve experiência programando um código de foguete, mano. Cara, como é que você vai conviver num país assim, mano? É por isso que eu me frustro com o Brasil, mas é só um desabafo para falar assim, galera. Utilize os estudos para você entender, para você pegar a primeira oportunidade que você tiver e trabalhar para fora do Brasil, cara. Porque aqui não tem oportunidade. Até agora, tipo assim, cara, vou dizer para vocês, cara, a hora que você tiver a oportunidade de trabalhar para fora do Brasil, você pegue e vá, mano, porque não tem outra opção melhor para você aprender. Eu trabalho com os caras de lá e não tô falando que todo mundo é bom, isso que eu queria dizer aqui. A galera, às vezes, mano, isso que me frustra às vezes também. Tem uns caras que eles pegam, ele que também são uns, assim, ó, nada a ver. Os caras esses dias postaram um negócio lá de cybersecurity, fizeram um anúncio lá.
de umas atualizações que fizeram em cybersecurity, mandando os bagulho de chat GPT com emoji, pá. Mano, num e-mail formalizado, tá ligado? Tipo, uma parada nada a ver. Então tem gente, você aprende muito porque os caras lá, eles estão desde quando eram bebê programando nas melhores faculdades, e aí vai lá você e vai aprender, vai, tipo assim, cara, vai escutar, mano. Você vai lá pra escutar, você não vai pra falar, entendeu? Você é o cara que tá lá pra escutar nesse momento. Você vai acabar ganhando muita experiência com isso na gringa, tá? Utilize a IA para melhorar e potencializar o seu conhecimento, tá? Não para copiar e colar, como eu falei aqui. Vamos lá continuar. Então, é melhor ter vários projetos no GitHub medianos ou alguns poucos projetos de meses bons? Muito, cara, provavelmente muito bons. Eu acho que projeto de GitHub, se você não tá com ele online lá num site, ele não vai valer de muita coisa, tá? E além disso também, é que a minha área ela é Dynamics, então não se pede muito Git, tá? Mas eu acredito que para outras empresas tenha que dar mais os projetos lá de mais que já estejam online, talvez, ou que você trabalhou um pouco, mas que você saiba explicar, tá? Isso caso as pessoas venham perguntar, beleza? Porque eu não acho hoje em dia mais tão importante o Git quanto era anteriormente, tá? Até porque as empresas hoje estão focando mais no pessoal do que por código em si, né? O código em si, a IA está gerando muito melhor que os programadores, isso é fato. Ter vários certificados no currículo importa ou é mais decoração para inflar ego? Galera, realmente vou falar da minha experiência, tá? Nunca vi certificado contar com alguma coisa. Eu, particularmente, tenho muito certificado da Microsoft, tenho 5 ou 6 certificações já. É, Era pedido alguns anos atrás, mas hoje em dia a galera quer saber mesmo se você sabe resolver problema ou não, tá? É mais para inflar ego, eu diria, tá? Muito provavelmente. Vamos lá. Sem pergunta, só agradecer a sua mentoria e graças à sua ajuda estou em uma Big Tech BR. É nóis, Guilherme, tamo junto. Me acompanha aqui. O Cauã perguntou, você faz mentoria para iniciante, estudante com foco em back-end Java? O que eu faço, para quem não sabe, de mentoria é basicamente olhar o seu perfil e melhorar o rank dele para você aparecer para os recrutadores. Quantas vezes você já não chamou recrutadores ou se você está querendo se candidatar a vagas, ficou chamando, se candidatando em vagas, fazendo N coisas e nada retribui a você. Quantas vezes você já fez isso? É próximo que muitas, né? Isso é porque o seu perfil ele tem baixa relevância, cara. O SEO do seu perfil ele é muito baixo. É por isso que você tem baixo nível de conversas, por exemplo, no seu LinkedIn. O que eu faço nas minhas mentorias é aumentar o nível de SEO, que é o que eu fiz, por exemplo, com vários alunos aí já, inclusive com o rapaz aí que agradeceu. Isso faz os recrutadores virem até você e é isso que vai fazer o algoritmo trabalhar a seu favor e você conseguir uma vaga. Porque a partir daí você consegue as entrevistas, você melhora seu perfil e você vai evoluindo a partir disso, tá? Não existe o contrário. Você não consegue muitas vagas. Talvez você até consiga se candidatando muito aí. Em cada 1.000 vagas, talvez você consiga uma. Mas o oposto é muito mais fácil e mais tranquilo de ser feito. Bom, galera, essas foram as perguntas feitas lá no meu Instagram. E espero que tenham gostado desse vídeo aí. Fiquem bem, até a próxima e tchau!